Nossa deputada Luísa Erundina, lembrando que a querida Luísa foi autora exatamente do projeto de lei que deu ao Paulo Freire o título de patrono da educação. Projeto de lei esse, claro, que foi aprovado, eu já disse aqui, foi sancionado à época pela presidenta Dilma, é a lei 12.612, e é exatamente essa lei que essa sugestão legislativa, repito, né, essa estupidez quer revogar. Mas o Brasil não vai permitir isso. Com muita alegria, passo a palavra aqui agora para a deputada federal Luísa Erundina. Senadora, eu serei muito breve, porque tudo que tinha de importante a ser dito, os membros da mesa e quem fez intervenção no plenário já fez com excelência aquilo que precisava ser dito aqui nesse encontro em homenagem ao queridíssimo e saudoso Paulo Freire. Mas eu queria agradecer, quer dizer, minha fala aqui é de gratidão, porque quando eu soube, né, pela imprensa, dessa estultice, que é essa sugestão revogando o título de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, eu tive um impacto, como poucas vezes eu sofri um impacto tão grande. É porque é algo que você pode esperar tudo de ruim, mas dificilmente se espera algo tão ruim, né, e tão infeliz como isso que ocorreu. Então, eu logo procurei as pessoas que poderiam me ajudar nisso, a evitar que esse atentado, mais um atentado a Paulo Freire, pudesse se consumir, ou, aliás, se concretizar nesse país. Então, procurei a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, a nossa querida Regina, que prontamente se comprometeu a fazer a parte dela como presidente da comissão para evitar que essa iniciativa fosse aprovada, fosse acolhida. Imediatamente procurei a Fátima, porque eu sabia também que contaria com a adesão incondicional e competente da companheira, e ela logo disse, eu vou pedir à senadora Regina para que eu seja relatora da matéria. E então fiquei tranquila quanto a quem ia conduzir aqui na casa. E liguei para o Cristóvão, porque eu também já tinha contado com o apoio do Cristóvão quando a matéria estava sendo discutida na casa. Eu não tinha a menor dúvida, e pela história do Cristóvão, que eu poderia contar com ele. Ele prontamente se dispôs a, junto com as suas colegas senadoras, nos ajudar nessa tarefa. E, na sociedade, procurei o Daniel. Disse, olha, Daniel, também já sabia do absurdo, eu digo, vamos nos mobilizar, vamos fazer uma articulação de forças, de forma plural, ampla, para que a gente possa deter mais um exílio de Paulo Freire. É um segundo exílio que querem decretar a Paulo Freire, né, da forma como estava se dando. E o pior é que é pela fala de um deputado do Rio Grande do Norte. E é bom que a gente dê nome às palavras, às pessoas. Rogério Marinho. Ele é que estava apoiando essa iniciativa, não posso dizer que a iniciativa foi dele, mas ele estava apoiando e fazendo essa avaliação em relação ao papel que o Paulo Freire havia tido na visão estreita dele, absurda, né, de que ele era responsável pelo retrocesso da educação brasileira. Então, não dá nem para a gente citar essas pessoas, né? Mas, em todo caso, é bom a gente atentar que não é só alguns meninos do movimento MBL, mas são deputados, né, de um Estado que conhece Paulo Freire, sabe da história dele, a menos que ele seja tão ignorante que nem sequer isso ele se deu ao cuidado de verificar, né? E aí nós temos que, exatamente, vencer essa parada. E eu costumo dizer, Paulo Freire não precisa disso. Paulo Freire está acima de qualquer coisa. Tá? Ele vai estar presente os séculos pela frente, né, após o nosso tempo. Mas é o que ele representa para o mundo, né? A figura dele, o legado que ele deixa, né? A humanidade que era ele, né? Uma figura que marcou minha vida. E esse ato aqui, também sou grata por ele, porque se incorpora uma história minha com Paulo Freire, que acompanha, de uma certa forma, toda a minha história de luta.
Eu vim conhecer Paulo Freire só quando ele voltou do exílio. Mas eu já fui punida pela ditadura por causa de Paulo Freire. Porque ele me deixou, né, uma arma, uma ferramenta perigosa para a ditadura na época, que foi o seu sistema de alfabetização, conscientização, e me ensinou que deveria usar um retroprojetor. Era a época que a gente usava o retroprojetor para projetar, né, as frases dele, as palavras limite, né, as palavras eixo. Quer dizer, e nós, jovens, naquele tempo, alfabetizando os camponeses, né, no rescaldo das ligas camponesas, junto com a igreja, a Pastoral da Terra, com Dom José Maria Pires, né, o arcebispo da Paraíba, aquele bispo negro, que acabou de falecer, lamentavelmente. E quando a ditadura nos perseguiu, se encontrasse um retroprojetor nas nossas casas, era o suficiente para nos levar em cana e passar por processos, né, de subversão, porque era uma arma tão poderosa, né? Paulo Freire era tão, sabe, a ideia dele era tão forte, tão revolucionária e tão arrasadora daquilo que é ruim, né, que a experiência dele e o instrumento usado por ele era uma ameaça a um regime que regime é esse que se sente ameaçado por um retroprojetor na mão de uma jovem ou de algumas jovens? Então, lá no solo da Paraíba, deve ter muitos retroprojetores lá, escondidos lá no subsolo, que a gente enterrou. Quem usava o retroprojetor teve que enterrar para não ser uma arma contra nós por parte da ditadura militar. Depois só vim conhecer pessoalmente Paulo Freire quando ele voltou do exílio. E me encontrei numa formatura de uma turma da Faculdade de Serviço Social lá em São Paulo, né, que me escolheu, eu era professora dessa faculdade, e me escolheu para NIF e escolheu Paulo Freire patrono. E a solenidade não pode ser feita da faculdade, exatamente porque era uma ameaça, eu e Paulo Freire homenageados por aquela turma, né, que era uma faculdade que eu lecionava, e era uma faculdade particular. Então, todo final de ano, os alunos faziam um abaixo-assinado para garantir minha volta no ano seguinte. Senão, eu já não voltaria mais, né? Porque eu era uma ameaça também naquela universidade. O fato é que eu me encontrei com Paulo Freire, naquela formatura, eu homenageado a ele num clube, porque não pode ser na universidade, porque nós dois era demais homenagear Paulo Freire e eu ao mesmo tempo, né? Então, e aí a gente esperava, eu também esperava, um discurso inflamado de Paulo Freire. E um discurso de crítica, de cobrança, de denúncia, né? O exílio, o sofrimento, nada disso. Ele falou da comida nordestina, que ele agora podia comer a comida nordestina quando voltou para o Brasil. Era essa, é a grandeza daquele homem. Ele não tinha ódio, ele não vivia o passado, ele vivia o presente, plenamente naquilo que era importante para ele, e que era a sua alma, o seu coração, a sua mente. E foi uma paixão enorme, pessoal minha com o Paulo Freire. E aí eu virei, no ano seguinte, vereadora. E aí entrei na Câmara Municipal com um requerimento, né, declarando Paulo Freire cidadão paulistano. Então ele virou cidadão paulistano pela minha iniciativa na Câmara. Bom, aí virei prefeita. Aí virando prefeita, o que eu fiz? Eu convidei Paulo Freire, o primeiro nome que eu escolhi para o meu governo foi Paulo Freire, liguei da Paraíba, onde eu fui lá visitar minha família antes da posse, e beber na fonte, para poder enfrentar aquela tarefa grande, poderosa e difícil, complexa, que era governar São Paulo, nordestina, mulher do PT, de esquerda, favelada, enfim. Então, era demais para o paulistano, para a elite paulistana. Bom, mas fui lá para poder me fortalecer, para enfrentar a tarefa que Deus e a história haviam me confiado. Bom, e aí liguei de Campina Grande, no percurso que eu fiz por todas as cidades onde eu tinha passado, porque eu migrei várias vezes dentro do próprio estado, dentro do Brasil, né, que é a saga nordestina, é você migrar de família pobre, e cada seca a família leva a gente para algum lugar desse país, né? E o fato é que de Campina Grande eu liguei para Nita, para falar com o Paulo Freire. Ele estava dando aula em Campinas, da Unicamp, e eu não tinha esperança que ele aceitasse, porque ele tinha dito que jamais aceitaria um emprego público, né, na área dele. Bom, e aí eu falei com o Paulo Freire pelo telefone, fiz o convite. Ele disse: olha, se eu não aceitasse esse convite, eu negaria tudo aquilo que eu afirmei e disse toda a minha vida. Então, eu aceito a tarefa. E Paulo Freire passou pela Prefeitura de São Paulo como secretário de Educação e marcou a história da educação na cidade de São Paulo. Inclusive,
né? Ele implantou, antes dele sair do cargo, porque ele quis sair do cargo antes do final do mandato, porque ele já havia constituído uma comissão e uma equipe que era suficiente para tocar, porque eles querem, agora eu quero ir para casa para escrever sobre a experiência, né? E aí ele assumiu a tarefa e implantou 1000 núcleos do MOVA, que era o programa de alfabetização de adultos do nosso governo, inspirado em todo o sistema dele, em toda a filosofia dele, que já havia, inclusive, né, se enriquecido ao longo dos anos todos que ele havia trabalhado fora do país e um pouco ainda no Brasil. Então, por tudo isso, aí eu virei deputada federal. E como deputada federal, eu preciso também homenagear Paulo Freire. Aí veio a ideia de conferir a ele, através de um projeto de lei, né, consultei a Anitta também, eu recorri nos primeiros momentos também da aflição do que estava se ameaçando, e também ela veio construir conosco o coletivo e coletar os apoios. Olha, aqui é uma quantidade de apoios, que é mais apoios do que o que eles conseguiram para mandar a sugestão aqui. Portanto, ultrapassa o número de pessoas que subscreveram a estultícia, que é aquela proposta legislativa de vetar Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Veja bem, toda reforma política... Quantas assinaturas? 22 mil. Mais de 22 mil assinaturas. Além de outras manifestações que vieram ao longo dessa aí. E o coletivo se constituiu exatamente para fazer essa articulação que resultou nesse momento que estamos aqui, e a ideia não é dissolver o coletivo, quer dizer, o coletivo continuar, mesmo depois da rejeição dessa matéria, o coletivo se preservar para a gente continuar essa luta em defesa da educação, uma educação democrática, sob a inspiração e inspirado no legado do nosso mestre, do grande figura humana que foi Paulo Freire. Eu agradeço a todas vocês, parlamentares, senadoras, senador, Daniel, a Anitta, a nossa professora aqui do Rio Grande do Norte, que trouxe um presente para a gente nessa audiência, e a todos vocês que vieram participar desse evento, e a quem nos acompanha pela internet. Então, um abraço carinhoso, e eu pediria autorização à nossa senadora, que está dirigindo os trabalhos, para que uma carta aberta ao Congresso Nacional do Brasil, né, do Instituto Paulo Freire, possa ser veiculado pelo site do Senado, e esse manifesto, que é o coletivo Paulo Freire por uma Educação Democrática, é um manifesto do coletivo também sobre a mesma questão. Se isso puder ser veiculado pelo site do Senado, e como prestação de contas do trabalho do coletivo, né, é que a gente pretende que tenha continuidade com essa missão. Vamos ajudar a mudar o mundo, não é mudar só o país, né? É mudar o mundo. E mudando o mundo, a gente muda o Brasil, muda São Paulo, muda Brasília, enfim, muda aquilo que precisa ser mudado. E Paulo Freire é, sem dúvida nenhuma, inspiração para a gente levar em frente essa tarefa. Obrigado a todos, né, que chegaram até aqui, e vamos estar aqui no dia da votação para a gente comemorar juntos essa vitória, que é uma vitória até do ponto de vista da luta ideológica. O que está existindo é uma luta ideológica, porque Paulo Freire era expressão de ideias, de concepções, de valores, né, de visão de mundo, e é isso que se ataca ao querer tirar dele esse título, que é muito pouco para o que ele é, pelo que ele fez e pelo que ele representou para a educação no Brasil e no mundo. Muito obrigada. Quero aqui não só agradecer, mas também